Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi, e estou aqui para chamar a atenção de vocês para uma nova resolução que foi publicada pelo Conselho Federal de Psicologia, agora em abril de 2018, que é a Resolução 09 de 2018. E qual é a importância dessa resolução? Sim, na verdade, em termos de conteúdo, ela não traz nenhuma modificação sobre os temas ligados à avaliação psicológica e aos testes psicológicos, mas a importância dela está justamente no fato que ela condensa várias outras resoluções e notas que foram, ao longo do tempo, desde 2002, vindo publicada pelo CFP, justamente com a intenção de regulamentar o uso dos testes psicológicos e definir esse campo de atuação que é a avaliação psicológica. Então, o nosso objetivo aqui não é passar ponto a ponto nessa resolução, né? A gente vai disponibilizar para vocês a resolução na íntegra, mas a ideia é chamar atenção para o fato que essa resolução já está em vigor. Então, essa é a resolução vigente sobre o tema da avaliação psicológica e dos testes psicológicos, e a gente então vai apontar os principais artigos que definem a avaliação e que vão regulamentar o uso dos testes psicológicos. Então, a gente tem aí a resolução número 9, de 25 de abril de 2018. Ela estabelece as diretrizes para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional do psicólogo e da psicóloga, regulamenta o sistema de avaliação de testes psicológicos, né, o SATEPSI, e revoga as resoluções 002 de 2003, 006 de 2004 e 005 de 2012 e ainda as notas técnicas 01 e 02 de 2017. Então, só relembrando, essas resoluções 02 de 2003, 06 de 2004 e 05 de 2012, elas regulamentavam o uso, a elaboração e a regulamentação e a comercialização dos testes psicológicos. E as notas técnicas, a 01 de 2017, ela orientava sobre a aplicação e a elaboração dos testes psicológicos informatizados, e a 02 de 2017 orientava sobre as novas normas dos testes psicológicos. Então, o que a gente tem aqui nessa nova resolução é justamente todas essas resoluções e técnicas condensadas numa única resolução. Então, num primeiro momento, a gente vai chamar a atenção aqui para a primeira parte da resolução, que vai falar das diretrizes básicas para a realização da avaliação psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo. Então, a gente destacou os primeiros artigos que vão justamente definir esse campo de atuação. Então, no artigo 1º, a gente tem avaliação psicológica, é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos composto de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Então, a gente já tem nesse primeiro artigo a definição de avaliação psicológica. Parágrafo 1º. Os testes psicológicos abarcam também os seguintes instrumentos: escalas, inventários, questionários e métodos projetivos e expressivos para fins de padronização dessa resolução e do sistema de avaliação dos testes psicológicos SATEPSI. Então, aqui ele vai definir o que está agrupado no termo testes psicológicos. Então, não somente os testes objetivos e projetivos, mas também as escalas, os inventários e os questionários. Parágrafo 2º. A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na avaliação psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia. Então, dentre a inúmera gama de testes psicológicos que a gente tem e que estão sendo aprovados, né, para uso no sistema de avaliação,
cabe ao profissional fazer a escolha dos testes que ele vai usar de acordo com o embasamento teórico dele e com a preparação que ele tem para fazer o uso daquele material. Artigo 2º. Na realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional, como fontes fundamentais de informação, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, que são as chamadas fontes complementares de informação. Então aqui a gente chama atenção, né, que quando se trata de avaliação psicológica, a gente não necessariamente tem que recorrer a métodos, técnicas e instrumentos psicológicos, né? Pode haver uma eleição entre esse instrumental para uso do psicólogo e ele pode fazer uso, além dessas fontes fundamentais de informação, também de fontes complementares, e é o que justamente a resolução vai definir no passo seguinte. Então, o que vai ser considerado como fonte de informação fundamental? A gente tem os testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal para uso profissional, a gente tem as entrevistas psicológicas e a anamnese, e ainda os protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos individualmente ou por meio de processo grupal e/ou técnicas de grupo. Então, essas fontes têm que constar na avaliação psicológica. E consideradas fontes complementares, que aí então vai ser uma escolha opcional do profissional fazer uso ou não, e aí com que critério, né? Se as informações que ele tem forem suficientes ou, se não forem, ele pode então lançar mão de outras fontes de informação que a resolução está denominando fontes complementares. E aí seriam elas: técnicas e instrumentos não psicológicos, mas que possuam respaldo da literatura científica da área e que respeitem o Código de Ética e as garantias da legislação da profissão, e ainda documentos técnicos, como protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. Quer dizer, muitas vezes o psicólogo vai precisar lançar mão do relato de outros profissionais que estejam atuando naquele caso, principalmente quando se refere a crianças, adolescentes ou adultos que tenham algum comprometimento mais grave e que não possam, por eles próprios, manter as informações dentro da gama que seria necessária para uma avaliação se complementar. Parágrafo 1º. E aí isso é importante, a gente destacou, não é nenhum conteúdo novo, mas para a gente estar reforçando a ideia de que é considerada falta ética, conforme disposto na alínea C do artigo 1º e na alínea F do artigo 2º do Código de Ética, a utilização de testes psicológicos com parecer desfavorável ou que constem na lista de testes psicológicos não avaliados no site do SATEPS, salvo para os casos de pesquisa na forma da legislação vigente e de ensino com objetivo formativo histórico da psicologia. Então, para uso clínico, o uso de um teste desfavorável ou não avaliado é considerado falta ética do profissional que esteja utilizando. Então, quando a gente tem aí a exceção, né, salvo, esses testes só podem ser então usados para casos de pesquisa ou para fazer algum estudo informativo histórico sobre esse instrumento. Artigo 3º. Documentos decorrentes do processo de avaliação psicológica deverão ser elaborados em conformidade com as resoluções vigentes do CFP. É obrigatória a manutenção de todos os registros dos atendimentos do processo de avaliação psicológica, conforme preconiza a Resolução 01 de 2009. Quer dizer, no caso dos documentos decorrentes da avaliação, a gente tem a Resolução 07 de 2003, que é específica, né, sobre documentos psicológicos, e lá a gente também tem a referência que o material de avaliação ele precisa ser guardado durante 5 anos. E aí, nesse slide, a gente então vai fazer listar os
os tópicos seguintes que a resolução apresenta e que são específicos da questão de testagem, né? E aí vocês já têm esse conteúdo nas aulas de avaliação e dos testes psicológicos que são aprovados pelo Conselho Federal. E a gente colocou aqui para destacar os pontos que compõem essa resolução 09 de 2018. Então a gente tem da submissão e avaliação dos testes ao Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS, da submissão ao SATEPS de versões equivalentes de testes psicológicos aprovados, da atualização de normas de testes psicológicos, da atualização de estudos de validade de testes psicológicos e a justiça e proteção dos direitos humanos na avaliação psicológica. Além desse tópico, essa resolução se encerra com um anexo que é uma ficha protocolar para submissão de teste para aprovação do SATEPS. Então, o que a gente vê aqui, como eu coloquei no início da nossa apresentação, essa é uma resolução importantíssima no que diz respeito à área de avaliação psicológica e de testes psicológicos, porque ela unifica as normativas sobre o tema e, com isso, facilita a compreensão sobre esses critérios de validação de testes psicológicos e da própria definição de avaliação psicológica. Então, a ideia aqui foi trazer para vocês essa novidade, né, já que é uma resolução bastante recente e que é fundamental para estar contornando aí, para dando um cenário novo para o estudo de vocês. Então, resolução 09 de 2018, vale a pena ficar atento. Como a gente já falou, todas as outras normativas sobre esse tema ficam então revogadas e essa é a resolução vigente. Então fica a dica, bons estudos!